Quero te lembrar que nós estamos também ao vivo em multiplataformas, ou seja, no Facebook e também no YouTube. Você também pode baixar o aplicativo da Rádio Nova Difusora aí mesmo na sua loja de aplicativos. Basta você digitar @Rádio Nova Difusora, você baixa o aplicativo e consegue nos acompanhar em qualquer parte desse mundo, basta você ter uma conexão de internet. 4624-7511, 97677-4820, esse é o número da nossa produção. Bom, já pode dividir tela com a Bárbara. Não sei se vou falar certo, é Sadi ou Sadi? É Sadi. Com a Bárbara Sadi, que narra em Azul Ninguém a história de uma psicóloga que precisa se reinventar após o fim de um casamento de 20 anos. Bárbara, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir a sua experiência, né? Trazer esse trabalho tão lindo, onde a gente mostra aqui para os ouvintes / telespectadores. Seja bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada. E aí eu estava vendo um pouco a sinopse do livro, né? É uma ficção, mas já fiquei sabendo ali que a protagonista também é a Bárbara. Eu quero que você conte um pouco aí dessa história, né? Até que ponto tudo isso é ficção ou é realidade? Como é que foi fazer esse projeto? Acho que a minha história e da protagonista se confundem um pouco, né? Porque ela realmente chama Bárbara e ela é uma psicóloga. E eu também passei por uma separação, que é a temática do livro, né? A temática do livro é uma separação depois de um relacionamento muito longo. Então, vou começar pela história da personagem, depois chego na minha, tá? Então, a história da personagem, a história do livro, é a história de uma mulher que passou metade da vida dela num relacionamento, num casamento, e se confundiu um pouco com o papel de mãe e esposa, né, durante todo esse tempo. Então, quando o relacionamento chega ao fim, ela se dá conta desse vazio imenso que ficou até na própria identidade dela, né? Acho que é muito comum que as mulheres, até por conta do papel que é atribuído à mulher, ocupem esse lugar e se confundam um pouco, né? Acaba abrindo mão de várias partes da vida, né? Pela relação, pelo papel de mãe, e isso acontece com a nossa personagem, e quando isso acaba, ela se vê diante da tarefa de se reconstruir, desse vazio, dessa tarefa de se reconstruir. Então, o livro né, tem essa temática, e ele, de fato, partiu assim, um pouco da minha história, porque eu também me separei e também me vi diante desse vazio, diante dessa tarefa, acho que como tantas pessoas, né, depois de um fim de um casamento longo. Mas, na época, eu escrevia muito, um diário, até para poder sobreviver, assim, né? Para poder dar conta daquilo que eu estava sentindo, mas sem nenhuma pretensão literária. Depois de muito tempo, veio essa ideia de fazer um livro, e aí eu voltei àqueles diários, mas usei muito pouco daquilo, porque acho que estava tentando contar uma história que partia da minha, mas que era diferente. Então, parte da minha história, mas chega num lugar diferente. Foi um pontapé, né? Você teve ali uma base, né? Se inspirou, mas que realmente pegou um outro rumo. E quantas pessoas talvez não tenham se identificado com o que você escreveu no livro, né? Muita gente passa por essa situação. Eu mesmo, eu fico imaginando você que viveu 20 anos com uma pessoa. Eu vivi 8, tive também o fim ali dessa relação provocada por mim mesmo. Eu quis terminar aquela relação e mesmo assim a gente sente tudo isso, né? Vontade ali de morrer, metaforicamente falando, né? A gente acha que a gente não vai mais encontrar ninguém nessa vida, né? Enfim, principalmente quando a gente vem de uma relação tóxica, quando a gente percebe que ali era uma relação tóxica. Então acho que muita gente se identifica com o que você escreveu. De fato, né? Quando acaba um relacionamento, acho que acaba muitas esferas da nossa vida, né? Mesmo quando a gente está em sofrimento, né? Já naquele relacionamento, como você mesmo disse, ainda assim é muito doloroso, né? A gente acaba, os planos que a gente tinha com aquela pessoa, os planos de futuro, uma série de círculos sociais que a gente frequentava junto acabam, um jeito de viver, um jeito nosso de ser. Então, acho que, de fato, são muitas mortes mesmo, né? Mortes simbólicas que a gente enfrenta e aí começa um longo processo de luto, né? Que você deve ter enfrentado aí. E esse convite, assim, também para
novo, né? Para se abrir para o novo desconhecido. E dá muito medo também, né? Quando a gente se depara assim, com o desconhecido, com o que vai acontecer agora, né? 8 horas e 4 minutos, eu estou batendo um papo com a Bárbara Sadi. Para você que chegou agora, a gente está falando do livro Azul Ninguém. A Bárbara, ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua como psicóloga clínica de adolescentes e adultos na Zona Sul do Rio. Divorciada atualmente, foi mãe aos 21 anos e morou por 4 anos na Inglaterra com o filho e o ex-marido, onde cursou uma especialização em arte-terapia. Publicou 2 livros infantis, Vermelho de Raiva, em 2015, e A Menina e Suas Conchas, em 2017. Azul Ninguém é seu primeiro romance. E aí falando da Bárbara como escritora, né? Mudou muita coisa do primeiro livro para cá, Bárbara? Você acha que você está mais, como que eu posso dizer, mais profissional, tá com uma cabeça diferente do que quando você escreveu o primeiro livro, por exemplo? Acho que sim. Eu acho que no primeiro livro eu escrevi para crianças. Eu trabalhava com crianças na época, então no consultório eu atendia crianças e famílias. E aí eu acho que motivada, assim, né, pelo que eu via ali no consultório que elas enfrentavam, né, e também até pela minha própria história de infância, eu acho que eu escrevi esses primeiros livros para elas, né, e para mim também, para minha criança, eu acho, né. Então, tinha muito a ver, acho que o que eu escrevo tem muito a ver com as perguntas que eu quero responder, né, com aquilo que eu estou vendo e que eu preciso elaborar, que eu estou vivendo e preciso elaborar. Então, os primeiros livros cuidavam daquilo que eu estava vivendo na época, na minha profissão e também na minha vida. E agora, com o livro para adultos, né, que é uma grande diferença, né, para o público adulto, um romance, muito diferente da literatura infantil. Acho que, de fato, são outras perguntas, né? Começou lá na minha separação, essa questão, e também acho que atravessa a clínica, né? Porque, de fato, eu recebo muitas pessoas, adolescentes com os primeiros corações partidos, adultos também que estão ali acho que se deparando com a probabilidade de um fim, com uma dúvida, né? Se seguem ou não na relação. Então, acho que eu fui ali trazendo para a literatura aquilo que estava atravessando a minha vida e a minha prática profissional mesmo, né? Eu acho que, de fato, foi um longo percurso. E você tem em casa ali situações que te ajudam também, né? Ou seja, você é mãe de adolescente, consegue talvez entender ali, né, a cabeça ou essa geração, como que essa geração lida com tudo isso. A gente vive esse boom ali das redes sociais, do telefone na palma da mão, que possivelmente não seja ali da nossa geração, né, que não tinha tanto celular e rede social como agora. Então são vários aspectos que a gente percebe. Você falou ali no luto, né, no pós-término ali de uma relação, e esse luto é algo muito particular, né? Tem gente que lida de uma forma muito boa com a separação, consegue superar. Eu não sei se dentro a pessoa tá morrendo ali e não quer colocar para fora, mas geralmente isso é muito particular, né? Essa questão ali do luto. E é preciso viver esse luto. Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Tem que viver tudo isso mesmo para amenizar uma dor futura? Eu acredito muito nisso que você está falando, sim, sabe, Ranieri? Porque é isso, né? Eu sempre digo que para sair de um quarto, para sair de um cômodo, né? Para sair do luto, a gente precisa entrar nele primeiro, né? Então não tem como. Eu gosto da imagem de que o luto é como uma casa, né? Um quarto, um cômodo, mas a porta de saída está do outro lado. Então a gente precisa atravessar, né? E não que, né, esse quarto vá sumir depois que a gente atravessar. Ele faz parte da nossa história. Então a gente de vez em quando vê uma foto, uma música, a gente vai voltar e visitar esse quarto, se tudo der certo. Mas, de fato, né, o que eu vejo, até por conta disso que a gente estava falando antes, que você mencionou, dessa aceleração do mundo de hoje, né, a gente está sempre com pressa, sempre a gente tem que estar bem também, né, para mostrar que está bem. A gente sente que se a gente não estiver bem, a gente tem alguma coisa errada, né? Então, acho que tudo isso vai influenciando o nosso modo de atravessar as experiências dolorosas também.
E a gente se apressa muitas vezes nisso, a gente não quer ser feito de trouxa, né? A gente não quer se vulnerabilizar, e muitas vezes a gente se força ou atravessar direto, muito rápido, né, esse espaço de dor, ou a gente também evita, né, ele, como se fosse possível passar pela vida, passar pelo amor, sem sentir também as experiências dolorosas, né? E elas fazem parte. Então, eu acho que, de fato, é o que você falou, né? A reação, uma das reações possíveis para a tristeza é chorar, é gritar, é sentir raiva. Então, como é que a gente se permite sentir e expressar aquilo que a gente está, de fato, vivenciando, né? E aí buscar apoio também para isso. A gente não precisa estar nesse quarto sozinho. A gente pode convidar um amigo para sentar um pouco no chão com a gente, para pedir um colo. A gente pode buscar terapia. Então, como é que é eu dar um espaço na minha vida para a dor, né, para o sofrimento, para a tristeza, para a raiva, para todos esses sentimentos que a gente qualifica como negativos, mas que fazem parte disso e fazem parte dessa construção desse caminho para alegria também, para abertura, para novas experiências. Então, acho que é isso que você falou. Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Busca apoio para você sentir que está precisando. E essa experiência que você vai se permitir, ela não é oposta, ela não é, né, ao contrário, você não está caminhando em direção contrária à superação, ela faz parte da Justamente. superação. É todo um processo, né, Bárbara? A gente tem que saber viver o processo, ter essa consciência que tudo isso faz parte, bom ou ruim. Isso tudo a gente é preciso sentir. Praticamente eu estou aqui numa consulta, viu? Olha, de manhã, todo dia, né, pelo menos nas minhas redes sociais, eu gosto muito de falar sobre saúde mental. Eu vivi momentos bem ruins ali de crise de ansiedade, principalmente naquele boom ali da pandemia, pânico, ao ponto de eu não conseguir subir no apartamento, entrar no elevador, de tão ruim que eu fiquei. Mas graças a Deus a gente consegue controlar. Você falou muito bem aí da terapia e é algo que eu sempre indico. Todas as vezes que eu posso falar sobre saúde mental no rádio, na TV, na minha rede social, eu falo, gente, façam terapia. É muito importante buscar terapia. Eu acho que mudou muito, né? Porque antigamente muita gente tinha um preconceito de buscar um psicólogo, de entrar numa clínica. Ai, ninguém pode me ver, porque daí vão pensar que eu tô doido. Ninguém pode me ver entrando aqui porque vão achar que eu tô com um problema. E eu acho que isso vem mudado, né? A gente vem quebrando tabus quando a gente fala de saúde mental. É preciso falar cada vez mais de saúde mental. A gente tá bem, respeitar todo o processo, seja de luto, de separação, de, né? Respeitar esses processos, mas também buscar uma ajuda. E eu sei que é muito difícil a gente buscar essa rede de apoio, né? Porque dar o primeiro passo é muito difícil. Pedir ajuda ali naquele momento que a gente está lá no fundo do poço é bem difícil. Mas quando a gente encontra uma rede de apoio, seja em casa, na rua, com um amigo e tal, fica bem mais fácil, né? Mas é preciso gritar, colocar para fora. Olha, eu não tô bem, eu tô sofrendo com esse término da relação, mas eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me escute, pelo menos nesse primeiro momento. Com certeza. E é isso, né? Como é que a gente desconstrói? A gente já desconstruiu muita coisa, como você disse, né? Muitos tabus, mas como é que a gente desconstrói essa ideia de que passar por um momento difícil, de que sentir tristeza, de que se sentir vulnerável é fraqueza, de que precisar de ajuda é uma fraqueza, que eu tenho que dar conta de tudo, sozinho, o tempo todo. Como é que a gente desconstrói isso, né? E, na verdade, uma pessoa forte, uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que tem uma segurança em si, ela sabe que buscar ajuda é um recurso que ela tem. É um recurso que ela tem, né? E a gente precisa do outro, nós somos seres sociais, né? A gente precisa do apoio do outro, a gente se regula junto do outro. Outro dia eu vi uma outra psicóloga falando uma coisa super bonita, né? Que a gente, às vezes, só de estar junto, corpo com o outro, abraço, né, carinho, uma conchinha, né? Só isso faz o nosso corpo desencadear uma série de mecanismos, né, regulatórios mesmo. Então, o nosso coração desacelera, a nossa respiração desacelera, tudo isso porque a gente se regula junto do outro.
Então, como é que veio, né, essa ideia, acho que faz parte também do mundo que a gente está vivendo, né, a noção individualista, de que a gente tem que se bastar. Então, acho que isso que você falou é super importante. E isso que você falou é muito verdade, viu? Por exemplo, quando a gente está ali numa roda de amigos ou com o nosso parceiro e parceira, né? Às vezes ele chega ali do trabalho, né, agoniado ou muito estressado, a gente fala assim: "Vem cá, me dá um abraço, calma, tá tudo bem". Aí você já sente que a pessoa já desarma, né? Porque ela já chega armada ali. Um abraço desarma qualquer pessoa, né? Um sorriso, uma palavra mais calma, fica tranquilo, eu tô aqui. Então, tudo isso a gente vai percebendo que realmente é muito importante a gente viver em sociedade e dividir talvez ali a nossa vida com outras pessoas. Você tinha falado ainda há pouco, né? E a gente fala mais uma vez desse peso das redes sociais. Quando a gente fala de relacionamento, a gente percebe que hoje em dia e é muito engraçado, porque eu sempre. Engraçado no sentido de muita coincidência você estar aqui hoje. Eu sempre abro o meu Instagram de manhã cedo e eu sempre falo: você está feliz ou você está simulando uma felicidade? Você está fingindo felicidade? Porque o que a gente mais vê nas redes sociais é isso, né? E muita gente, às vezes, busca uma relação. Não é porque ela precisa ou porque ela quer, ou não é. Às vezes é só para mostrar para outra pessoa que ela tem aquela família de comercial de margarina, né? E a rede social te pede isso, que você seja feliz o tempo todo, que você tá sorrindo, que você tá bonita, que você não é fracassada. Se você posta demais é porque você quer aparecer. Se você não posta, você é uma fracassada, tá no fundo do poço. Então, muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão aqui, ó, com o telefone para mostrar para o outro, porque há uma comparação muito grande, né? Parece que o ser humano está vivendo hoje num momento ali de muita comparação. Ah, eu também preciso ter uma casa bonita, eu preciso ter uma família feliz, eu preciso ter um carrão do ano, eu preciso ter um emprego que todo mundo quer. E não é bem assim, porque a gente sabe que a vida real é bem diferente. Sim, pois é, exato. Eu acho que a gente está num momento muito difícil, porque, como você disse, é como se só tivesse espaço para mostrar e para viver a felicidade, né? A felicidade, a alegria, o sucesso. E a gente sabe que uma vida boa, se a gente expande, né, a nossa visão, ela não é feita somente desses momentos, né? É isso. A reação mais adequada a uma tristeza é a tristeza, não a alegria, né? Então, como é que eu acho que a gente restringiu muito a nossa visão de felicidade, de uma boa vida, né? Até por conta disso que você disse, né? Né? Pelas demandas da rede social, por se sentir validado por esse olhar do outro, e a gente, é isso, ou apressa, ou evita, ou nega as experiências dolorosas, que fazem parte da vida e que fazem parte também da minha construção de um repertório para crescimento, para lidar com as experiências que vêm da vida, que são múltiplas, né? Então, como é que a gente, é isso, encara, talvez, as experiências dolorosas como, não é que elas não deveriam acontecer, mas que elas são parte de o que, que eu vou fazer disso? O que, que eu vou fazer com elas? Então, o que, que esse relacionamento me ensinou sobre mim? O que, que eu estou levando disso? Né? O que, que eu preciso agora, nesse momento, para cuidar do que eu estou sentindo? Então, acho que são perguntas que convidam a gente para o lado de dentro e não para o lado de fora, né? Como se a resposta estivesse do lado de fora. E muitas vezes esse voltar-se para dentro, né, que é tão criticado, né? Também hoje em dia, né? Essa pausa, eu acho que é o que está faltando, sabe? 8 horas e 12 minutos, vamos voltar para o livro. Esse livro já foi lançado, está disponível, como é que eu tenho acesso a ele? Então, sim, eu estou com o livro aqui, mais um. Ele já foi lançado, sim, ele foi lançado na FLIP do ano passado, e ele está disponível na Amazon, e ele está disponível também no site da editora, que é posso dizer? Pode, fica à vontade. É www.patuá.com.br, que é a editora Patuá, que lançou o livro. E também você pode conversar comigo, tem o link para o livro nas minhas redes sociais, no Instagram, que é @barbara.sadi. Bárbara, você está no Rio ou está em São Paulo? Estou no Rio, sou carioca, tendo aqui no Rio de Janeiro. Que legal. Quando você estiver aqui em São Paulo, que quiser dar uma passada presencialmente aqui no nosso estúdio, fica aqui em Osasco, do ladinho aqui de São Paulo. Se confunde com São Paulo.
vem aqui tomar um café com a gente, vamos bater um papo. Sempre que você tiver algum tema legal para dividir com a gente fala para muita gente, para vários municípios aqui nessa região metropolitana de São Paulo. Então a gente fica muito feliz de tê-la aqui, dividindo a sua experiência, os seus estudos. Eu te desejo muito sucesso, muita sorte e venha tomar um café com a gente presencial, tá bom? Ah, adorarei. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa manhã para vocês. Um bom dia. Para você também. Olha, eu conversei com a Bárbara Sadi, psicóloga. Nós falamos sobre o livro Azul Ninguém, né? É a nossa realidade, não tem como a gente fugir. Fica à vontade, você entra lá no site Patuá, da editora, e aí você consegue ter acesso ao livro. Ou então entra lá no Instagram da Bárbara, bárbara.sadi, com dois Ds e Y. E aí você tem acesso, manda um oi lá para ela, que ela te manda o link, te manda todas as coordenadas.